Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Panorama do Novo Testamento. Hoje vamos iniciar a aula número 3, onde estudaremos o mundo religioso e filosófico no tempo do Novo Testamento. O versículo-chave da nossa aula será o João 14,6, onde o próprio Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Esse versículo já mostra como Cristo se coloca como resposta diante de toda a diversidade religiosa e filosófica da época dele. Esse é o ponto de partida da nossa aula de hoje. O Novo Testamento nasceu em um ambiente cheio de religiões e filosofias diferentes. O judaísmo preservava sua fé monoteísta, enquanto o mundo greco-romano trazia mitos, cultos e pensamentos filosóficos que disputavam espaço no coração e na mente das pessoas. Esse encontro de culturas criava desafios, mas também muitas oportunidades, e podemos dizer até oportunidades únicas para a expansão do Evangelho. Essas adversidades certamente abriram portas para que Cristo fosse anunciado como o único e verdadeiro Salvador. No mundo greco-romano, a religião não era uma questão privada, particular. Ela fazia parte da vida pública, da política, da cultura. Cada cidade tinha seus deuses protetores, os templos eram centros comunitários e o culto ao imperador se tornava símbolo de lealdade a Roma. Assim, religião e política caminhavam literalmente de mãos dadas. Além da religião oficial, surgiram também as chamadas religiões de mistério. Elas prometiam experiências espirituais pessoais, íntimas e uma esperança além da morte. Ao mesmo tempo, práticas de ocultismo, feitiçaria e magia eram comuns, tanto entre ricos quanto pobres. Essas práticas buscavam a busca humana por algo mais, ainda que em caminhos equivocados. Esse pano de fundo nos ajuda a entender muitos textos bíblicos. Por exemplo, quando Paulo pregou em Atenas, ele encontrou altares de diversos tipos de deuses, o que mostrava a força da religiosidade politeísta. Por essa razão, no Novo Testamento encontramos condenação contra práticas de feitiçaria e idolatria, como em Gálatas 5:20, Apocalipse 21:8, são passagens que estão respondendo a realidades muito presentes naquele tempo. Essas passagens refletem práticas comuns do mundo da época. O mundo greco-romano herdou dos gregos uma grande variedade de deuses e mitos, que foram reinterpretados pelos romanos, como Zeus, Hera, Afrodite, Apolo, Diana e muitos outros eram cultuados em templos por todo o império. Cada cidade tinha seu deus protetor e festas religiosas eram parte da vida cotidiana. E certamente a recusa dos cristãos em participar desses cultos era vista como uma afronta. E é claro que isso causou várias perseguições aos cristãos. A fé cristã foi rejeitada justamente pelo fato de confrontar esse sistema politeísta. Além dos deuses tradicionais, o império desenvolveu o chamado culto ao imperador. Não era apenas bajulação, mas uma religião cívica, símbolo de lealdade a Roma. Declarar César
é Senhor era uma obrigação. Mas os cristãos afirmavam: Jesus é o Senhor. Essa confissão aparentemente simples tinha implicações políticas e religiosas enormes, colocando os discípulos em rota de colisão com o sistema imperial. Assim, Cristo foi proclamado como soberano sobre todos os deuses e sobre o próprio imperador. As religiões de mistério foram um fenômeno muito marcante no primeiro século. Diferente dos cultos públicos aos deuses da cidade, elas ofereciam uma experiência mais pessoal, mais íntima. Os fiéis buscavam nesses rituais um sentido de pertencimento, algo que desse identidade em meio a um mundo instável. Não era só devoção formal, havia promessa de transformação espiritual e até de vida após a morte. Entre os exemplos mais conhecidos estão o culto a Íris, vindo do Egito, o culto a Mitra, da Pérsia, e o de Cibele, da Frígia. Cada um tinha ritos secretos, iniciações, símbolos e refeições comunitárias que marcavam quem fazia parte desse círculo exclusivo. Esses elementos criavam uma sensação de participação em algo profundo e transcendental. No caso do culto a Mitra, havia provas de coragem e cerimônias de refeição sagrada que lembram, em alguns aspectos, a prática cristã da ceia. Já os mistérios de Íris exaltavam a deusa como senhora da vida e da morte, oferecendo proteção para a travessia para o além. Essas religiões, mesmo diferentes, tinham em comum a ênfase na experiência pessoal e na esperança futura. É justamente nesse ponto que o apóstolo Paulo faz contraste ao falar do mistério de Cristo. Enquanto religiões escondiam seus segredos em ritos ocultos, o Evangelho revelava de forma aberta que a vida eterna está disponível a todos pela fé em Jesus. Simples assim. Você crê em Jesus como seu Salvador e você é salvo. Não há necessidade de ritos, seguir religiões, fazer sacrifícios e cerimônias e tudo mais. Simplesmente creia em Cristo e será salvo. O cristianismo proclamava uma salvação livre, pública e acessível a todos. Outro aspecto muito presente no mundo do Novo Testamento foi a prática do ocultismo. Magia, feitiçaria e adivinhações estavam espalhadas em todas as camadas sociais. O povo acreditava em amuletos, encantamentos, médiuns e livros mágicos como forma de garantir saúde, proteção ou prosperidade. Essa busca por poder espiritual, tentando manipular forças invisíveis, se tornou parte do cotidiano. Não eram práticas marginais, mas algo comum e aceito em muitas cidades do Império. Havia uma confiança que objetos ou rituais poderiam mudar o destino da pessoa. Um exemplo claro aparece em Atos 19, quando Paulo está em Éfeso. Muitos que praticavam artes mágicas se converteram e trouxeram seus livros de feitiçaria para serem queimados.
O valor desses livros era altíssimo, mostrando o quanto a magia estava enraizada na cultura da cidade. A fé em Cristo significava uma ruptura radical com esse sistema. Não apenas mudar a religião, mas abandonar práticas que moldava a vida social e econômica. Não é à toa que o Novo Testamento condena repetidamente essas obras, como nós já citamos, Gálatas e Apocalipse, entre outras passagens. Entre as obras da carne. Em Apocalipse 21:8, inclui os feiticeiros entre os que terão parte no lago de fogo. O contraste é evidente. Enquanto a magia tentava controlar forças espirituais, o Evangelho mostrava que o poder vem somente de Deus e que a vida verdadeira não está em manipular, mas em confiar. Não se trata de fórmulas secretas, mas de revelação viva e transformadora em Jesus Cristo. O mundo do Novo Testamento também foi marcado por várias correntes filosóficas. Diferente de hoje, a filosofia não era apenas uma atividade intelectual de universidades, mas uma forma de vida, um guia prático para lidar com os dilemas da existência. Assim como a religião oferecia experiências espirituais, as filosofias ofereciam caminhos racionais e éticos. Entre as mais influentes estava o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo, cada um propondo uma forma diferente de alcançar a felicidade, a liberdade interior e o sentido para a vida. Essas correntes formam o pano de fundo intelectual em que o Evangelho foi pregado. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio, ensinava que a virtude era o bem supremo e que o homem deveria viver em conformidade com a razão e a natureza. Para os estoicos, o universo era governado por uma ordem racional, e o sábio deveria aceitar todas as circunstâncias com serenidade. Isso revelava a busca por autocontrole, disciplina e desapego às paixões. Quando Paulo escreve em Filipenses 4 que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, ele usa uma linguagem que dialogava com esse mundo estoico. A diferença é que, para Paulo, o contentamento vinha de Cristo e não da força da vontade humana. Assim, a fé cristã se comunicava, mas, ao mesmo tempo, se diferenciava do estoicismo. O epicurismo, iniciado por Epicuro, ensinava que o objetivo da vida era alcançar o prazer verdadeiro, entendido não como excessos ou libertinagem, mas como ausência de dor e tranquilidade da alma. Para eles, uma vida equilibrada, sem medo dos deuses ou da morte, era o caminho da felicidade. O cristianismo confronta essa visão ao mostrar que a verdadeira alegria não está em fugir da dor ou buscar prazeres passageiros, mas em viver para a glória de Deus. Paulo cita essa filosofia em 1 Coríntios 15, quando diz: se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele expõe a futilidade de uma vida guiada apenas por prazer terreno. O Evangelho aponta para uma esperança maior que o simples alívio do sofrimento. O ceticismo, por sua vez, era marcado pela dúvida em relação à verdade absoluta. Para os céticos, como a mente humana é limitada,
a melhor postura era suspender o juízo e viver com prudência. Essa descrença nas certezas é percebida na pergunta que Pilatos fez a Jesus, quando ele disse: "O que é a verdade?" em João 18:38. O Evangelho, no entanto, responde a essa dúvida de forma definitiva. Jesus não apresentou apenas ensinamentos sobre a verdade, ele se apresentou como a própria verdade encarnada. Por isso que ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Assim, o cristianismo se coloca como uma resposta à busca filosófica por certeza. O cinismo associado a Diógenes de Sinope defendia uma vida simples, desapegada das convenções sociais e das riquezas materiais. Os cínicos, muitas vezes, chocavam a sociedade com seu desprezo pelas normas, vivendo de maneira radical para mostrar que a felicidade não dependia de posses. Há um paralelo curioso com o ensino de Jesus, que também criticou o apego às riquezas e a hipocrisia dos religiosos. Mas a diferença está na motivação. Enquanto o cinismo pregava liberdade pela rejeição das convenções humanas, o cristianismo pregava liberdade em Cristo, que transforma o coração e dá novo propósito para a vida. A verdadeira liberdade não vem de desprezar tudo, mas de estar em Cristo. O platonismo, vindo do filósofo Platão, discípulo de Sócrates, foi uma das influências mais fortes do mundo antigo. Platão ensinava que o mundo material era apenas uma sombra imperfeita, enquanto o mundo das ideias era a verdadeira realidade. Esse pensamento dualista moldou a forma de pensar de muitos povos. Judeus da diáspora, vivendo em cidades helenizadas, já estavam acostumados a ouvir categorias desse tipo. O Evangelho de João, por exemplo, usa a palavra logos, que para os filósofos representava um princípio impessoal de ordem. Mas João vai além. Ele diz que o logos se fez carne, ou seja, não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa real, Jesus Cristo. Assim, o cristianismo responde ao platonismo, mostrando que a verdade não é uma ideia, mas uma pessoa viva. O neoplatonismo surge um pouco mais tarde, com Plotino, já no século III, mas suas sementes estavam presentes no ambiente do Novo Testamento. Ele ensinava que tudo na realidade era uma emanação do Uno, um ser supremo inacessível. Essa forma de ver o mundo reforçava a ideia de que o espiritual era superior e o material era inferior. Muitos movimentos místicos foram influenciados por esse pensamento e até algumas heresias dentro da igreja surgiram nesse clima. Por isso, os apóstolos insistiram tanto em afirmar a emanação real de Cristo. A primeira carta de João, por exemplo, declara que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. Ou seja, a fé cristã combateu diretamente essa tendência de negar a humanidade de Jesus. O gnosticismo, que se desenvolveu de forma mais clara no século II, já estava germinando no tempo do Novo Testamento.
Era um movimento que misturava filosofia grega, misticismo oriental e tradições secretas. A palavra gnosis significa conhecimento, e para eles a salvação vinha através de um conhecimento secreto, acessível apenas a alguns iluminados. Para os gnósticos, o mundo material era mau, fruto de um erro, e a alma precisava ser libertada do corpo para voltar ao mundo espiritual. Essa visão chocava-se diretamente com o cristianismo, que afirmava a bondade da criação, a encarnação do Filho de Deus e a ressurreição do corpo. O Evangelho não despreza o corpo, mas promete a redenção completa da criação. Alguns textos do Novo Testamento parecem responder a essas ideias. Paulo adverte em Colossenses 2,8 contra filosofias vãs que desviam do Evangelho. Em 1 Timóteo 6,20, há a advertência contra a falsamente chamada ciência, que pode se referir a esse tipo de movimento gnóstico. Enquanto os gnósticos defendiam uma salvação elitista, reservada a poucos que tivessem acesso ao segredo, o cristianismo proclamava uma salvação aberta a todos, pela graça mediante a fé. E enquanto o gnosticismo negava a ressurreição do corpo, a igreja anunciava que Cristo ressuscitou em corpo e que os crentes também ressuscitarão. Assim, o gnosticismo foi confrontado pela mensagem inclusiva e esperançosa do Evangelho. Cristo como resposta. Depois de observarmos tantas religiões e filosofias, fica claro que o ser humano estava em busca de sentido, de esperança e de direção. O panteão greco-romano oferecia muitos deuses, mas nenhum podia satisfazer a alma. As religiões de mistério prometiam experiências e vida futura, mas só através de segredos. A magia tentava manipular forças espirituais, mas prendia as pessoas no medo. As filosofias buscavam a sabedoria e a felicidade, mas dependiam da capacidade humana. Foi nesse cenário que o Evangelho se destacou. Enquanto os homens buscavam subir até Deus, em Cristo foi o próprio Deus que desceu até nós. A salvação não depende de ritos ou segredos, mas de um relacionamento vivo com o Filho de Deus. Cristo é a resposta ao culto ao imperador, porque ele é o Senhor verdadeiro diante de quem todo joelho se dobrará um dia. É a resposta ao panteão greco-romano, porque nele habita toda a plenitude da divindade, como declara Colossenses 2,9. Ele é a resposta às religiões de mistério, porque o mistério de Cristo é revelado abertamente para todos. Ele é a resposta ao gnosticismo, porque a salvação não depende de conhecimento secreto, mas é oferecida de graça a todos que creem. Cristo é suficiente para todos os homens em todos os tempos. As filosofias buscavam explicar a vida, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os estoicos falavam em contentamento, mas Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os epicuristas buscavam prazer e tranquilidade, mas a alegria verdadeira é encontrada na presença de Deus. Os céticos duvidavam da verdade, mas a igreja testemunhava a verdade encarnada. Os cínicos rejeitavam as convenções sociais, mas Cristo oferecia uma liberdade que transforma o coração e dá novo propósito. Em Cristo, encontramos respostas que nenhuma religião ou filosofia pode dar.
Quando estudamos esse mundo religioso e filosófico, percebemos que ele não é tão diferente do nosso. Também vivemos em uma época pluralista, cheia de crenças, filosofias e espiritualidades alternativas. Muitas pessoas ainda buscam respostas em caminhos humanos, mas só Cristo oferece vida verdadeira. Precisamos conhecer o nosso contexto, dialogar com ele, mas sempre proclamar que Jesus é suficiente. Nossa missão é anunciar o Evangelho com clareza e coragem, mostrando que Cristo continua sendo a resposta hoje, assim como foi no primeiro século. Ele continua sendo a solução para todos os dilemas humanos. O mundo do Novo Testamento era variado, cheio de religiões, filosofias e ideias. Nesse ambiente nasceu a igreja, que não ofereceu mais um Deus ou mais uma filosofia, mas anunciou o Cristo vivo, o único capaz de salvar. Essa é a mensagem que continua transformando vidas e que nós também precisamos proclamar. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E somente ele satisfaz o coração humano. Chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender melhor o pano de fundo religioso e filosófico do Novo Testamento. Lembrem-se que nós estamos fazendo aqui apenas um panorama, por isso não estamos entrando em detalhes mais profundos a respeito de alguns assuntos, porque estamos querendo apenas passar um pano de fundo, né? Um panorama é uma visão geral do que estava acontecendo na época do Novo Testamento. Se você gostou dessa aula e ainda não assistiu às anteriores, né, te convido a assistir também, a compartilhar esse vídeo com alguém, algum irmão, alguém que queira ter mais conhecimento a respeito do panorama do Novo Testamento. Então, é só compartilhar. Se ainda não for inscrito, né, peço que se inscreva no canal, para que assim que eu colocar novos vídeos, você possa assistir aí a continuação dessas aulas, para entender exatamente como era o Novo Testamento. Já adiantando, na próxima aula, vamos estudar o judaísmo e os antecedentes judaicos no Novo Testamento. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.